Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mesma orientação que iniciamos o culto ao Senhor em reverência ao nosso Deus, eu convido a todos a abrirem a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos 1, versículo 16 e versículo 17. Convido todos a estarmos lendo juntos esses dois versículos. Esperar só um momento para que os irmãos possam encontrar. Aqueles que também estão em casa, puder também estar nos acompanhando nessa leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós nessa noite agradecemos ao Senhor porque nos dá essa continuidade de participar como um culto público a Deus amado, como igreja do Senhor, terceira igreja de Taguatinga, para adorar o teu santo nome no dia do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque isso tem acontecido há 55 anos e estamos no mês de comemoração, de agradecimento a Ti. Senhor, nós oramos que essa Tua presença que nos confronta, nos conforta e nos direciona a um caminho melhor, seja sempre presente conosco. E pedimos que nessa noite, ó Pai, fale também aos nossos corações, aqueles que aqui se encontram no templo e aos que também, ó Pai amado, se encontram em suas casas e que neste momento faz do seu ambiente, do seu lar, um culto ao Senhor também neste momento. Nós oramos, ó Deus, para que os nossos corações estejam atentos à Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós, no dia 31 de outubro, que foi no domingo, comemoramos o dia da Reforma Protestante. É claro que nós temos o conhecimento que essa orientação e essa data marcada aconteceu em outubro de 1517, em 31 de outubro. Quem foi aquele que então foi o ápice da Reforma Protestante, que colocou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, foi o próprio Martinho Lutero. Mas percebemos que a igreja já antes, séculos atrás, 2 séculos poderíamos até assim dizer, ou antes mesmo, já vimos pós-reformadores, pré-reformadores, que estavam buscando também a orientação para que a igreja viesse a estar fundamentada e focada nas Escrituras Sagradas. Em suma, o que nós temos bastantes orientações então do que aconteceu em 1517, dia 31 de outubro. Percebemos que era a busca pelas fontes originais, pelas Escrituras Sagradas. O cristão, para adorar a Deus e cultuar a Deus, precisava entender o que Deus queria deles. E para que isso acontecesse, precisava então entender as Escrituras Sagradas. Nesse período e nesse contexto, em 1517, no século XVI, podemos observar que havia muitas orientações obscuras de como servir ao Senhor. Através de indulgências, ou através de meritocracias, a orientação muitas vezes era que o homem poderia chegar a Deus. Observamos várias coisas que, se hoje pudéssemos olhar e ver, diríamos que traria escândalo a nós, mas porque hoje fazemos parte da Reforma Protestante. Quando nós lemos o versículo de número 16 e versículo 17, esses versículos são versículos específicos para Lutero, em que anteriormente estava com o seu coração com grandes conflitos, porque não sabia como resolver os seus conflitos e ter comunhão com o próprio Deus. Lembramos que o contexto da época dizia que você deveria ter meritocracias para ter comunhão com o Senhor. Mas quando então Lutero
tem a possibilidade de ler as Escrituras, e um dos livros que ele mais ali admirava era assim, Salmos, era o livro de Romanos, Gálatas e Hebreus. Mas quando ele chega no livro de Romanos, e no versículo número 16 e 17 do capítulo 1, ele começa a compreender como deve e ele pode se achegar ao Senhor. É claro para ele o que é o Evangelho. É claro para ele de entender quais são as orientações de Deus para a sua igreja. Vamos ler de novo o que diz o versículo 16 e versículo 17. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Falamos aqui de uma experiência de um homem que está registrado na história, Lutero. Mas também devemos estar em orientação daquele que escreve essa carta. É o apóstolo Paulo. Paulo, ele está de certa forma também trazendo orientação aos crentes de Roma, dizendo como ele percebe que é a vida cristã. Se você observar em alguns momentos em sua casa, quando você voltar para sua casa, se tiver esse tempo, você vai poder ler o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, onde ele vai dizer como ele foi chamado a ser apóstolo para os crentes de Roma, através de Cristo Jesus. Podemos observar que depois, do versículo 8 ao versículo 15, ele vai trazer orientações aos amados irmãos da igreja de Roma, como ele então é chamado e vocacionado para o ministério de pregar o Evangelho. O Evangelho que ainda Paulo não tinha conhecimento dos crentes de Roma e da igreja de Roma, mas que ele escreve agora a carta dizendo que está pronto para ir a Roma, e pede também que, acontecendo isso, ele possa ir também à Espanha pregar a palavra de Deus onde não tinha chegado. Mas a orientação de Paulo é de um homem convertido. Paulo está aqui, de certa forma, vivendo o Evangelho do Senhor. De certa forma, podemos também compreender que anteriormente Paulo era um perseguidor da igreja, mas agora Paulo mostra a sua motivação como seguir a Deus e servir ao Senhor. Paulo já tinha falado que era devedor então dos judeus e gregos. Observamos isso no versículo de número 14 do capítulo 1 de Romanos, quando ele diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Agora Paulo procura pregar o Evangelho a Roma. Paulo está pronto, queridos, a anunciar o Evangelho em um local que poderia ser e era hostil ao Evangelho. Um local em uma cidade, podemos dizer assim, que estava de certa forma e tinha grandes influências de outras filosofias, mas que agora Paulo, entendendo o Evangelho, ele diz então o motivo que ele está indo para Roma pregar o Evangelho e dizer tanto à igreja que ali se encontra, que ele não conhece, quanto também aos judeus que ali estão e aos gregos, aos gentios, que devem também ouvir o Evangelho. A motivação dele é clara, se encontra no versículo 16 e versículo 17. Esse versículo 16 e 17 de Romanos capítulo 1 é os versículos chaves que Paulo então vai desenvolver toda a carta. Eu quero trazer para nós hoje essa orientação que precisamos ter também em nossas vidas. Somos igreja do Senhor, somos a igreja que Deus chama assim aqui na localização de Taguatinga, para que possa ser luz nessa sociedade, e que quando nós nos encontramos aqui, querendo ou não, manifestamos a comunidade que está ali, dizendo: ali existe uma igreja. Ali é alguém que professa a Cristo Jesus, alguém que está se reunindo, estou ouvindo os hinos, estou ouvindo as pregações. Mas perceba, é uma igreja que precisa também entender o que é o Evangelho, porque se andarmos de forma contrária, podemos errar muitas vezes aquilo que observamos na história no século XVI, ou podemos também perder muito tempo por não conhecer o que Deus quer falar conosco através do Evangelho.
Percebemos claramente que a reforma procura isso. A reforma procurou entender, a buscar as fontes originais, a dizer que a revelação de Deus, aquilo que precisamos conhecer do Senhor, não se encontra nos sonhos, não se encontra através do sentir, não se encontra através de méritos que venhamos a fazer ou colocar-se diante do Senhor, mas se encontra na revelação da palavra de Deus. E é isso que Paulo vai trazer no versículo 16 e versículo 17. A primeira orientação do significado do que é o Evangelho, poderíamos dizer, que Paulo registra para nós nesses versículos, é que o Evangelho deve ser e é precioso para o crente. O Evangelho é algo maior que o crente deve ter no seu coração. Veja só o que diz para nós no versículo de número 16, na parte A. Vamos ler? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. O que Paulo vai dizer? Eu não me envergonho do Evangelho. Perceba o que Paulo declara. Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Não é qualquer mensagem, não são filosofias, mas Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho. O que podemos observar nessa passagem é uma figura de linguagem que é litótis, que traz para nós uma afirmação contrária. Era como se Paulo quisesse dizer assim: eu me orgulho do Evangelho. Mas por que Paulo está querendo dizer isso? Em vez de dizer que se orgulha do Evangelho, porque ele diz, eu não me envergonho. Alguns estudiosos vão dizer que nesse período em que Paulo está escrevendo, ele escolhe essa exposição para declarar que como ele foi alcançado por Cristo Jesus, e sendo crente em Cristo Jesus, ele preocupa também com outras pessoas que de certa forma estão passando por grandes dificuldades por servir a Cristo Jesus e de certa forma sendo ridicularizadas por crer em Cristo Jesus. Pessoas que expressam e dizem que servem a Cristo, mas diante de um mundo de tantas vãs filosofias, de tanta incredulidade, de tanta diplomacia, procura então intimidar o cristão. E Paulo então diz, diante da sua motivação de ir para Roma, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. Paulo aqui então está usando a expressão de que ele procura ajudar, ele procura de certa forma fortalecer e libertar cristãos do espírito de temor. O que nós temos diante de nós, igreja, é que sabemos que constantemente o mundo procura envergonhar o cristão porque crê no Evangelho. O mundo procura de certa forma ridicularizar o cristão ou dizer que você deve ficar calado porque crê no Evangelho. Mas o que Paulo está dizendo? A mensagem ele está dizendo aqui para nós é que como cristãos que fomos salvos pelo Senhor, que fomos alcançados por Jesus Cristo, devemos ter em nosso coração a motivação de viver, de respirar, de fazer o que devemos fazer nos nossos projetos, fundamentado na nossa regra de fé e prática, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos estar atentos de que agora nós funcionamos de outra forma. Se outrora funcionávamos segundo as orientações e filosofias do mundo, agora alcançados por Cristo Jesus, nós temos uma outra esperança, nós temos uma outra motivação, uma outra forma de ver o mundo e de lutar contra os conflitos que surgem em nossas vidas. E para isso então precisamos de algo que o Senhor revela para nós, mas o que Deus revela para nós não são sonhos. O que Deus revela para nós não são sentimentos. O que Deus revela para nós e quer que venhamos a estar sempre atentos, estudando e sempre colocando e procurando e pedindo ao Senhor com choro, com lágrimas e com clamor, é que a mensagem que o Senhor foi revelada, as Escrituras Sagradas, possam estar em nossas mentes e descer em nossos corações, para que possamos viver a Cristo nos momentos em que nós estamos vivendo, nos conflitos que nós passamos e nas tentações quando elas chegam. Precisamos entender que a nossa regra de fé e prática, como igreja do Senhor, é as Escrituras Sagradas. E aqui há um anúncio do apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. Era como se ele dissesse: se há algo que eu preciso me orgulhar, se há algo que eu preciso estar atento e que é o meu orgulho, é o Evangelho.
não é sentar aos pés de Gamaliel e conhecer e ter o conhecimento de toda a lei, mas é ter sido alcançado pelo Senhor lá no caminho de Damasco, onde eu caí do cavalo, onde ali estive com o Senhor e ali eu fui regenerado. A partir de então eu tive o conhecimento e entendi que em Cristo Jesus eu devo andar. O Evangelho então anuncia a Cristo, aquele que foi crucificado, ele foi cravado no madeiro. E o que nós temos do apóstolo Paulo é essa orientação. Precisamos entender o Evangelho. Muitos zombam, muitos falam mal, muitos não creem em Cristo, mas não somos esses muitos. Nós somos aqueles que o Senhor resgatou e transformou. Certa vez, Francisco de Assis foi indagado por uma pessoa perguntando: por que Deus te escolheu? E às vezes nós somos indagados, pela nossa doutrina e a doutrina bíblica da predestinação, dizendo: vocês se acham melhores. Mas perceba o que Francisco de Assis vai dizer: por que Deus te escolheu? E ele vai dizer: é porque eu penso que Deus não achou uma pessoa mais ruim do que eu para me salvar. E é isso que precisamos entender em nossas vidas. O Senhor transformou os nossos corações, o Senhor transformou as nossas vidas, mas Ele não chegou a nós a partir de sonhos, a partir de revelações. Ele chegou a nós a partir da palavra pregada, da palavra dita, de que você é um pecador, que você precisa urgentemente de salvação, e que pelos seus méritos você não pode de forma alguma alcançar a salvação que é em Cristo Jesus. E se você não for salvo, não for perdoado, você caminha para a condenação através do juízo. E essa mensagem então chegou a nós e que nos transformou. A partir então da pregação do Evangelho nós fomos salvos. Essa mensagem do Evangelho que Paulo se orgulha, que está pronto para viver os desafios em Roma, é que chama os crentes também moribundos. Aqueles que estão próximos dele, que estão intimidados diante das afrontas que surgem e de certa forma calados, a tomarem uma posição e de se orgulhar do Evangelho. A mensagem do apóstolo Paulo, ela é dizer que ele se orgulha do Evangelho e não importa diante dos desafios que podem encontrar em Roma, porque ele sabe que foi chamado para pregar tanto a judeus como a gregos, e nisso ele vive o Evangelho e orgulha-se do Evangelho. Mesmo que muitos venham, a partir da pregação que ele venha fazer, achar a mensagem um escândalo, uma pedra de tropeço ou loucura, ele compreende claramente que o Evangelho é a palavra do Senhor. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho não é então uma filosofia. O Evangelho expõe certo número de fatos. Ele narra sobre a pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho ele fala sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e a necessidade que todos nós devemos crer em Jesus para sermos filhos de Deus e salvos por Ele. Queridos, essa mensagem traz grandes escândalos ao mundo aí fora, mas essa mensagem é a única mensagem que pode salvar um homem. Uma mensagem que não pode sofrer acréscimo, ela não pode ser retirada nada dela, e ela deve ser acreditada pela igreja. O Evangelho não se gloria no seu intelecto, não se gloria no esforço e na luta moral. Toda a justiça que nós praticamos por nós mesmos, o Evangelho vai dizer, é como trapo de imundícia. Para a salvação não há possibilidades, mas o Evangelho retira de nós toda a meritocracia nossa, a meritocracia para a salvação, e então aponta para Deus. De tudo que nós temos, de todas as obras que nós fazemos, nós não conseguimos resolver o problema do pecado. De tudo que nós venhamos a realizar, o pecado não pode ser resolvido. O Evangelho mostra como nós somos devedores de Deus, mas aponta para o Senhor. O Evangelho que o apóstolo Paulo tem orgulho, ele diz que é o Evangelho do poder de Deus. E é isso que Paulo vai trazer para nós na parte B do capítulo 16. Eu convido você a ler comigo
versículo 16, capítulo 1 de Romanos. Eu quero que você leia comigo todo esse versículo, mas vamos dar ênfase à parte B do versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo esclarece aqui para nós, ele esclarece por que não se envergonha do Evangelho. O que ele não se envergonha do Evangelho? Ele vai dizer na parte B, porque é poder de Deus para a salvação. De quem? Todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo expressa aqui para nós um contínuo desdobramento dos motivos de anunciar o Evangelho em Roma. Ele quer anunciar o Evangelho em Roma, ele quer que todos escutem. Então ele vai nos mostrar por que ele não se envergonha do Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho porque é poder de Deus para salvação. A única forma do homem se salvar é por meio da pregação do Evangelho. Todos precisam ouvir o Evangelho. Mas o que nós percebemos que o apóstolo Paulo nos traz é que a mensagem do Evangelho, sendo o poder de Deus para a salvação, é para todo aquele que crê. Paulo diz que o único caminho, e entende que o único caminho para anunciar a aplicação da justiça é somente através do Evangelho. Fora de Deus não há salvação. O que nós temos de orientação de apóstolo Paulo é: veja como há uma necessidade de Roma de entender o Evangelho, e que precisa compreender que, diante de todos os seus caminhos de entender, procurar motivos de redenção da sua vida, a única mensagem que pode trazer salvação para o povo é o Evangelho. Temos em nossas mãos uma mensagem que é infalível, preservada e inspirada por Deus, que deve ser anunciada a todos os homens. É o que Paulo diz e o que ele procura fazer em Roma. Uma mensagem que convida a todos a prestarem atenção e que anuncia que haverá salvação. Haverá salvação a todos aqueles que creem. É o que Paulo diz. O Wright, de certa forma, ele diz desse versículo, comentando que o conceito de salvação desenvolvido no versículo 16 é o poder de Deus que opera visando a salvação por intermédio da fé. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer para nós. Precisamos entender a mensagem está aí, a mensagem ela é pregada, mas a mensagem ela precisa ser crida. Agora eu trago um contexto para nós nos dias de hoje. Crentes, irmãos em Cristo Jesus, se fazemos parte da membresia da igreja, estamos na escola dominical, participamos da mensagem do Evangelho, estudamos a mensagem do Evangelho, ela está em nossas mentes, mas não desceu ao nosso coração, não se aplica ao nosso coração e entendemos a mensagem como algo realmente das nossas vidas, você ainda não foi salvo. Se você não crer em Cristo Jesus, mesmo sendo membro de igreja, mesmo sendo filhos de crentes, se não se converte, se dobre ao Evangelho e crendo no poder de Deus, na mensagem de salvação, você ainda está condenado. Precisamos compreender claramente que o Senhor nos chama a uma mensagem de salvação e, de certa forma, trazendo aos nossos ouvidos e um refletir individual que precisamos crer urgentemente no Evangelho. Que o Evangelho ele deve ser crido para que possamos ser salvos. Precisamos crer no Evangelho. Não há qualquer discriminação, o apóstolo Paulo nos mostra aqui, originada de questões como raça, cultura ou alguma degradação de pecado que alguém não possa ser salvo. Onde houver o Evangelho, há possibilidade de salvação, mas quem não crê não será salvo. O Evangelho é anunciado, a salvação, a mensagem da salvação é Cristo Jesus.
Roma era sede do poder mundial, que tinham disponíveis várias pretensões de sabedorias humanas. Mas o que nós observamos é que Roma carecia também da mensagem da salvação. A mensagem da salvação, ela desconsidera qualquer méritos humanos. A mensagem da salvação, o evangelho, as boas novas, ela confronta qualquer argumento humano e qualquer predisposição de o homem procurar por si mesmo a salvação. O problema de inimizade com Deus é somente pelos méritos de Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo vai trazer para nós do evangelho que ele se orgulha. Porque diante de todo o seu conhecimento, de todo o arcabouço do conhecimento da lei, ele vai dizer que a única orientação para a salvação é o evangelho. Como nos diz no versículo 16, na parte B, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, porque a mensagem especificamente veio através dos judeus, mas eles não creram. E também, sendo judeus e escolhidos pelo Senhor, como nós observamos, se não crerem na mensagem do evangelho, também estão condenados. Judeus precisam crer. Aos gregos, porque eles não tiveram conhecimento e agora é anunciado o evangelho. Nós temos uma explosão que podemos acontecer de uma renovação, vamos dizer, um Pentecoste, uma ação do Espírito Santo na vida dos cristãos, dos testemunhas de Cristo, em Atos capítulo 2, que ele se expande para proclamar o evangelho. E agora outras pessoas também têm o conhecimento do evangelho, e a eles também é dada a possibilidade da salvação, mas se crê no evangelho. O evangelho de Cristo Jesus, então, não possibilita a nenhum de nós alcançarmos salvação por meio de méritos humanos. Ninguém de nós podemos dizer que o Senhor nos salvará porque somos bons ou porque estamos praticando boas obras. Mas o evangelho de Cristo Jesus anuncia que somos pecadores, que necessitamos de salvação e que a única salvação que pode acontecer é através de Jesus Cristo, anunciado então no evangelho. O que nos diz o apóstolo Paulo é que o evangelho também revela então a justiça de Deus. O que nos diz no versículo de número 17. Vamos ler em Romanos capítulo 1. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo dá razão, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação. Porque o evangelho é a justiça de Deus que se revela. O evangelho, a única forma que Deus possibilitou a salvação do homem é pela sua justiça divina revelada, que visa então a justificação do homem. A justiça de Deus sustentadas única e exclusivamente nos méritos de Cristo Jesus. O que o evangelho nos mostra é que somente Jesus Cristo é que pode salvar o homem dos seus pecados. Observamos através dos evangelhos, pelo ato da justiça de Cristo, é que o homem pode ser salvo. Se você puder ir comigo em Romanos capítulo 5, no versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a imputação da justiça de Cristo e, ao mesmo tempo, também a obediência a isso. Veja o que nos diz no versículo, Romanos capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Vamos ler? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A única forma de sermos salvos e de recebermos a salvação em Cristo Jesus, que Paulo vai dizer, é por meio da justiça de Deus revelada. E o que nós observamos no Evangelho é Cristo Jesus. A única justiça que tem valor diante de Deus
é apresentada então em Cristo Jesus. Então, por mais, igreja, que venhamos a nos esforçar, por mais que nós venhamos apresentar a nossa justiça, ela seria impossível de ser aprovada por Deus. Não teria condições de o homem se apresentar justificável diante dos seus pecados. A nossa justiça própria jamais é adequada à situação criada pelos nossos pecados. O pecado é grave. E ele não pode ser resolvido por questões psicológicas. O pecado é grave. Ele não pode ser resolvido por agrados. O pecado é grave. E ele não pode ser esquecido. Ele deve ser lembrado, abandonado e o seu coração arrependido, crendo em Cristo Jesus. Querido igreja, nós precisamos entender isso e colocar em prática isso. Precisamos entender que em Cristo Jesus se é revelado a nós a justiça, aprovada então por Deus e concedida por Deus. A justiça que tanto Paulo quer anunciar aos crentes de Roma não é um mero atributo de Deus, mas é a justiça justificadora de Cristo que se revela na cruz, onde então entendemos que o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados. Mas entenda, talvez falamos de salvação e entendemos somente salvação da ira de Deus, mas perceba que quando vamos ler as passagens, o livro de Romanos, a salvação que Paulo quer trazer de conhecimento é mais do que isso, é mais do que livrar-se da ira de Deus. A salvação requer e é algo que transforma as nossas vidas do costume contínuo da vivência do pecado. É o que Paulo vai dizer, que a salvação revela-se então em uma nova vida em Cristo Jesus. O que nós podemos observar claramente nas passagens das Escrituras em Romanos, e passagem muito interessante que Paulo mostra isso em Romanos capítulo 6, versículo 1, quando ele vai dizer para nós: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E o que ele diz no versículo 2? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai. Assim também andemos o quê? Em novidade de vida. O que nós temos do apóstolo Paulo na proclamação do orgulho do Evangelho, dizendo as suas motivações e mostrando porque ele irá pregar em Roma, porque a justiça de Deus se revela através do Evangelho. Para o apóstolo Paulo, essa era a mensagem do Evangelho que transformou a sua vida. E fazendo-se discípulo de Jesus, ele procura então proclamar o Evangelho. Que podemos observar também em 1517 pela vida de Lutero. Lutero também alcançou essa mensagem e entendeu que os conflitos internos dele para com Deus só seriam resolvidos se ele realmente focasse a sua crença em Cristo Jesus, no Evangelho que foi revelado por Deus. A propagação do Evangelho também precisava estar em seu coração, em sua mente, meditando dia a dia e entendendo que somente pelos méritos de Cristo Jesus ele alcançaria então a comunhão com Deus. Queridos, quando a igreja foca no Evangelho, ela avança. Quando a igreja ela entende o Evangelho, várias fortalezas do inferno são desfeitas. Por quê, pastor? Porque é o que o apóstolo Paulo vai dizer na parte B do versículo 16. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Nós não podemos estar intimidados diante do mundo com as suas vãs filosofias, ou às vezes ser seduzidos por ela. Precisamos rejeitar qualquer entendimento que tenta alcançar os nossos corações e querer compartilhar os nossos corações
com o Evangelho de Cristo Jesus não há possibilidade. O Evangelho de Cristo Jesus não há negociação. O que deve ser a nossa regra de fé e prática deve ser o Evangelho de Cristo Jesus. E se houver alguma outra coisa em nosso coração que estiver dividindo, é hora e é noite de estarmos abandonando e arrependendo e focando o nosso olhar para Jesus Cristo. É hora de estarmos atentos ao que o Senhor nos chama a entender como o Evangelho. Ele é precioso para o cristão. O Evangelho do Senhor é poderoso para a salvação. O Evangelho do Senhor revela a justiça de Deus, e não é como o mundo diz, mas uma verdade, é a verdade absoluta que todos os homens precisam ouvir. E que você tenha o conhecimento. E que através desse conhecimento, você tenha a possibilidade de ter comunhão com Deus. Assim, igreja, estejamos atentos à mensagem do Senhor. Que como igreja, terceira igreja presbiteriana de Taguatinga, os 55 anos venha por mais e mais tempos até a volta de Cristo. Mas que nós, nessa geração que nós estamos, possamos ser pessoas que serão talvez lembradas como pessoas que tinham as Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Que Deus nos abençoe e fortaleça as nossas vidas. Convido